Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 3º Nef, capítulo 17. Primeiro eu gostaria, como sempre faço, de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler 3º Nef 17 e com a oração e a leitura convidar o Espírito e dessa forma ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Então, o capítulo 17 é uma continuação dos relatos, sobre o que Jesus Cristo veio fazer, quando ministrou pessoalmente entre o povo do convênio, logo após ter ressuscitado, quando ele veio no continente americano, na terra de Nef, mais precisamente entre o povo do seu convênio, tá? Entre o seu povo do convênio. Algumas coisas que ele fez aqui. Então ele falou algumas coisas, entre elas, no versículo 2: percebo que sois fracos, que não podeis compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que vos dissesse nesta ocasião. Portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse e pedi ao Pai em meu nome que as possais entender. E preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Tá? O Salvador, ele falou que ele sabia que eles não compreendiam todas as coisas, e então ele aconselhou que as pessoas fossem para casa, já estava terminando o dia, com certeza, e que fossem meditar sobre essas coisas, perguntar a Deus o significado, perguntar a Deus se elas são verdadeiras, essas palavras, tá? Esse foi o ensinamento de Jesus Cristo, e que eles se preparassem, porque amanhã, no dia de amanhã, no dia seguinte, ele iria ministrar novamente. Então, nos dias de hoje, assim que nós fazemos, Então, nós não conseguimos entender todas as coisas de uma só vez, Por isso é importante estudar cada vez que estuda um pouco, um pouco, daí ponderar, meditar, perguntar a Deus sobre essas coisas, o que elas significam, de que forma que você pode aplicar essas coisas em sua vida, na sua realidade, na situação que você está passando. Tá? Aí no 9: e aconteceu que, depois de ele haver assim falado, toda a multidão de comum acordo adiantou-se com seus doentes e seus aflitos e seus coxos, e com seus cegos e com seus mudos e com todos aqueles que estavam aflitos de qualquer forma, e ele curou a todos à medida que foram conduzidos à sua presença. Então, Jesus Cristo, ele curou todas as pessoas que se achavam aflitas de alguma forma. Tá? Tanto doenças físicas quanto condições, deficiências de nascença, tá? Aflições de toda espécie. Então ele curou a todos
todos ali de seu povo, tá? Então, independentemente da doença, da aflição que uma pessoa está passando, seja ela física, seja ela adquirida, seja ela de nascença, hereditária, enfim, a aflição, a doença que for, Jesus Cristo sabe curar. Ele tem esse poder de curar, à medida que foram conduzidos à sua presença. Então, sempre que nós soubermos de uma pessoa que está doente, aflita, é uma excelente oportunidade de conduzi-la a Cristo, conduzir à presença de Cristo. Tá? Então, trazendo isso para a nossa realidade do nosso dia de hoje, né, convidando para vir à igreja, ajudando ela a participar das reuniões sacramentais, ouvir os discursos, ouvir as aulas, é uma forma de conduzir as pessoas à presença de Cristo. Tá? Ensiná-las sobre autossuficiência, ensiná-las que elas têm esse poder de fazer essas coisas. Tá? Esse poder de ter acesso ao sacerdócio, acesso aos convênios, tá? Ajudar as pessoas a compreender isso. Daí relata no 17, e não há língua que possa expressar, nem homem que possa escrever, nem pode o coração dos homens conceber coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer. Tá? No 19 diz o seguinte: aconteceu que Jesus lhes falou e ordenou-lhes que se levantassem. Tá? Então, eles tinham muita vontade de ficar ali ajoelhados, né, prostrados. E Jesus Cristo, antes ele tinha pedido para que eles se ajoelhassem para orar e prestassem atenção na oração. E depois ele pediu que se levantassem. Né? Ele pediu que as pessoas fossem e começassem a agir, né, ações. Daí ele pegou as criancinhas, abençoou-as todas, tá? E no 24, no 23, e dirigindo-se à multidão, disse-lhes: olhai para vossas criancinhas. E ao olharem, lançaram o olhar ao céu e viram os céus abertos, e anjos descendo dos céus como se estivessem no meio de fogo. E eles desceram e cercaram aqueles pequeninos, e eles foram rodeados por fogo, e os anjos ministraram entre eles. Tá? Que coisas maravilhosas, né, que aconteceram ali. Já imaginou presenciar todos esses fenômenos? Então o povo estava com certeza muito alegre por estar presenciando todas essas coisas. Salvador aqui, pelo que relata aqui, ele também estava muito alegre. Ele diz assim: e agora eis que é completa a minha alegria. No versículo 20. E depois ele chorou, pegou as criancinhas, abençoou-as e chorou de novo. E aqui relata o seguinte, no 25, e a multidão viu, ouviu e deu testemunho, e sabem que seu testemunho é verdadeiro, porque todos viram e ouviram, cada homem por si mesmo. E eram cerca de 2.500 almas, entre homens, mulheres e crianças. Então, muitas pessoas que testificaram esses fenômenos, tá? Então, dessas coisas aqui, o que nós podemos aplicar
em nossa vida, na nossa realidade. Uma delas é Jesus Cristo ensinando que nós devemos orar, pedir ao Pai em meu nome que as possais entender, que nós possamos entender as palavras dele. Tá? E, naturalmente, as palavras dos profetas, né, as próprias palavras de Jesus Cristo, que são trazidas a nós através de seus servos, os profetas. É um mandamento meditar sobre essas coisas, tá? E preparar a mente para amanhã eu virei a vós outra vez. Então, para o nosso cotidiano, então nós preparamos a nossa mente para as coisas que nós vamos aprender logo mais. Tá? Então, nós precisamos e nós podemos sempre estar preparados, sempre estar com a mente aberta para esse conhecimento, para adquirir essa sabedoria. Isso é muito bom, um ensinamento muito interessante. Outro ensinamento que Jesus Cristo cura todas as pessoas e que nós podemos ir até a presença de Cristo e conduzir mais pessoas à presença de Cristo, aflitos de qualquer forma. E que o Salvador ama as criancinhas. Tá? Então nós precisamos sempre também amar as criancinhas e ensiná-las com o nosso exemplo, com as nossas experiências. Tá? Eles são os nossos líderes daqui a 10, 15, 20 anos, né? Eles que vão nos liderar. Tá? Então, acredito que esses são 3 dos ensinamentos que nós podemos, desse versículo, que nós podemos aplicar em nossa vida no dia de hoje. E então essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um ler, ponderar, orar sobre essas coisas, procurar compreender, procurar aplicar em sua vida essas coisas. Certo? Muito obrigado pela paciência. Nos encontramos amanhã, então, às 6h19. Muito obrigado. Bom dia.